Irmãos, vamos meditar na palavra de Deus então? Nosso tema hoje é sobre tesouros, prioridades e idolatria. Esse é o nosso tema de hoje. Bonito, né? Tesouros, prioridades e idolatria. Acho que um domingo passado ou retrasado, nós conversamos muito sobre o que é culto, né? Vimos o problema que é você gostar de assistir culto. Eu espero que você nunca mais venha assistir culto, amém, gente? Porque culto não é para você assistir, culto é para você oferecer a Deus. Você está aí sentado não para assistir, mas para oferecer esse culto a Deus. Quando vem o liturgista, não é ele que está oferecendo o culto a Deus, ele está conduzindo toda a igreja a oferecer culto a Deus. Quando vem a equipe de louvor à frente, não é a equipe de louvor que está louvando, a equipe de louvor está liderando a igreja para que a igreja louve a Deus. Nós, como igreja, é que estamos servindo a Deus, é o nosso serviço a Deus, serviço de amor a Deus. Né? Até falamos assim, você já faltou no seu serviço alguma vez? O que acontece se você faltar no seu serviço? E os dias de hoje, gente, assim, eu acompanho um pouco essa parte, né? Eu tenho alguns amigos empresários, como falta gente para trabalhar. Funcionário falta, muitas vezes, não apresenta nem testado. É o mundo que nós vivemos, né? Mas a gente não pode ser assim com Deus. Esse é o nosso serviço, o nosso presente a Deus. É o momento em que nós nos reunimos para dar a Deus tudo aquilo que Ele merece receber de nós. E não conseguimos dar tudo o que Ele merece. Concorda, gente? Não conseguimos, mas Ele aceita, porque Ele é bom, Ele é maravilhoso, né? Então, continuando isso, e até mesmo... hoje seria mais ou menos uma pré-estreia da nossa próxima série de mensagens, que começa domingo que vem, se Deus assim permitir. Liturgias da vida, encontre-se diariamente com Jesus. Essa vai ser a nossa série. E vai estar bem linkada com grupos de discipulado, com escola dominical. Você já fez sua inscrição para a escola dominical? Já fez sua inscrição para grupo de discipulado? Meu irmão, minha irmã, precisa. E tem que fazer tudo, porque senão você não vai ter por completo as bênçãos de Deus. Então nós vamos ter essa mensagem de hoje, nossa meditação, baseada em tudo isso, né? Vida de pastor é assim, gente. Pode pôr o próximo, por favor. Ficou bonita a capa, hein? Bonito demais. Vida de pastor, gente, não sei se vai aparecer tão bem assim, mas vida de pastor é apacentar. É importante a gente pontuar essas coisas. O que é apacentar? Tem pelo menos 3 movimentos. Um deles é isso que eu estou fazendo, né? Eu vou pregar a palavra de Deus e eu vou procurar fazer com que você entenda o melhor possível a palavra de Deus. Amém? Esse é o meu compromisso. Então, apacentar tem a ver com alimentar, que é pregar a palavra de Deus. Tem a ver com vigiar. Eu sempre estou orando por sua vida. Isso é apacentar. E a outra forma de apacentar é conduzir, né? Conduzir, liderar. E é nessa hora que eu digo assim que pastor é placa. Porque você não tem que andar no caminho do pastor, você tem que andar no caminho de Jesus. O que a Bíblia fala? Jesus disse, eu sou o caminho. É em Jesus que devemos andar. Pastor é placa. Eu vou sempre falar para você assim, ó, não ande por esse caminho não vai te conduzir a Jesus, ande por esse caminho é de Jesus. Vida de pastor é isso. Tem a ver com a nossa pregação hoje, né? Que está baseada lá em Mateus capítulo 6,
de 24, de 19 a 24. Vamos ler juntos? Mateus 6, de 19 a 24. Sobre tesouros, prioridades e idolatria. Todos acharam? Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Vamos ler juntos o versículo 21? Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Os olhos são lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Glória a Deus pela sua palavra. Glória a Deus pelo que Jesus está nos ensinando aqui, que é muito importante a gente aprender. Meus irmãos, talvez um dos pecados que menos pareça ser pecado é o acúmulo. Tem um programa até chamado Os Acumuladores, não é isso? A pessoa chega na casa da pessoa, mas tem tanto treco, né? Você tem treco na sua casa? Eu tenho alguns trecos na minha. Está na hora de pegar um saco de lixo bem reforçado e se desfazer de alguns trecos, né? Tem até um catatreco aqui na cidade, tem não, gente? Tem, então cuidado com os trecos que você está acumulando aí na sua casa. O acúmulo, ele é pecado, né? Veja bem, não é errado ter tesouros, mesmo que sejam da terra, não é pecado, não é errado assim. Deus quer que nós tenhamos, eu estou longe da teologia da prosperidade, mas Deus quer que nós tenhamos pelo menos um mínimo para ter uma vida digna, e não só nós, Deus deseja isso para toda a humanidade, mas não são todos que têm. Então, se você tem algo do teu sustento, considere-se alguém sim feliz, porque Deus tem abençoado a sua vida. Amém, gente? Mas o acúmulo, isso é um baita pecado. Não é só isso, né? Também depende o tipo de tesouro que você vai acumular na sua vida, né? Porque quando Jesus fala do tesouro do céu, parece que Jesus não é contra a gente acumular o tesouro do céu. Não é verdade? Não é isso que parece estar no texto? Então, gente, Jesus falou sobre dois tipos de tesouro. O tesouro que está sobre a terra, né? Que não serão tesouros para sempre, porque com o passar do tempo, esses tesouros da terra, sobre a terra, eles vão desvalorizar. Por exemplo, se você pegar um carro zerinho hoje, já pensou que bênção, gente? Bom demais, né? Digamos que o teu carro zerinho foi caro, assim, 20 mil reais. Você pagou, né, assim... Que foi, gente? Não está caro, não? Tá bom. 22 mil reais. Então, aí você pagou assim, né? No primeiro dia que você saiu com o seu carro zero, ele já não vale 22 mil reais, não é, gente? Ele já desvalorizou. Você já não consegue vender ele pelo preço que você pagou.
É isso que Jesus está falando, não acumule esse tipo de tesouro, né? Os tesouros no céu, eles são eternos e terão sempre o mesmo valor no nosso mundo. Mas no mundo que está por vir, que é o reino de Deus, eles serão muito mais valorizados. Amém, gente? Então, se nós queremos ser ricos, que sejamos ricos dos tesouros do céu. Porque esses tesouros é que realmente vão trazer uma certa contabilidade, talvez até para nosso prêmio lá no céu, né? Galardão, talvez até para o nosso galardão. E a primeira pergunta que eu preciso falar hoje para você, que é a pergunta mais importante dessa manhã: onde está o seu tesouro? E a resposta que você vai dar para você mesmo vai mostrar claramente onde está o seu coração hoje. Então, meus irmãos, eu não estou aqui para julgar ninguém. Não é esse o meu objetivo. Meu objetivo é pregar a palavra de Deus. Você entendeu o que Jesus está falando. Essa palavra traz muita preocupação para mim, para a minha vida, porque eu tenho que colocar a minha vida de acordo com a palavra de Deus. E eu espero que você faça o mesmo essa manhã, né? A resposta vai mostrar onde está o nosso coração, se na terra ou no céu. Quando eu fazia direito, eu lembro assim que uma das primeiras lições que eu aprendi foi sobre o ser e o dever ser. Né? Lembram disso, seus senhores advogados? Ser e o dever ser. O dever ser, lá nas aulas de direito, apontava para a lei, para a Constituição, para a lei civil, a lei criminal, né? O dever ser, que, assim, como devem ser as suas relações familiares, como devem ser as suas relações comerciais, como deve ser a sua relação cívica, né? Relações de trabalho e tudo mais. Mas, apesar de haver o dever ser, quando eu olho para a minha vida, eu vejo o que é o ser. E muitas vezes, quando você enxerga um abismo entre o ser e o dever ser, é aí que entra o advogado, né? É aí que entra o direito, é aí que entra o juiz, porque não é como deveria ser, então temos que consertar isso. Isso inclui punições e outras coisas mais. No reino de Deus, é mais ou menos assim. A Bíblia, ela nos mostra o que nós devemos ser. Amém, gente? Mas o que eu sou, nem sempre concorda com o que a Bíblia é. Não é verdade? É verdade. Nem sempre aquilo que eu sou, aquilo que eu vivo, aquilo que eu faço, aquilo que eu busco, está amparado pela palavra de Deus. E aí muitas pessoas, para não terem problema de consciência, o que elas fazem? Elas fazem com que a palavra de Deus se adeque à sua vida. Assim nascem as heresias. O certo é, eu preciso ver a palavra de Deus, o que ela diz que deve ser a minha vida. E eu vou fazer com que a minha vida seja igualzinho, o mais próximo possível do que a palavra de Deus me diz para ser. Isso é santificação. Amém, gente? Então, essa pergunta de Jesus, onde está o seu tesouro, é uma pergunta sobre ser e dever ser. O seu coração deve estar aonde? Em Deus, em Jesus. Mas onde ele realmente está? É isso que Jesus está falando, né? Eu queria fazer com você uma leitura lá em Romanos 8,
Abra comigo lá em Romanos 8, versículos 13 e 14. E nós vamos fazer uma analogia ou uma comparação entre Romanos e esse texto de Mateus, tá certo? Romanos 8, 13 e 14. Olha o que diz ali o texto bíblico. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu coloquei uma tabelinha ali que vai nos ajudar, né, a entender essa questão toda, né? Então, o meu tesouro, onde é que está o meu tesouro? Se o meu tesouro estiver na terra, vai estar na terra porque eu estou sendo conduzido por quem? Pela minha carne. Amém, gente? Então, você concorda que isso é terrível? Você concorda que não é essa a vontade de Deus para a nossa vida? No entanto, se o meu coração, né, estiver buscando os tesouros no céu, quem vai estar conduzindo a minha vida? O Espírito Santo de Deus. E essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Ou seja, toda vez que eu acumulo tesouros na terra e não no céu, eu não estou vivendo a vontade de Deus, eu estou sendo guiado pela minha carne. Toda vez que eu acumulo tesouros no céu, ao invés de acumular tesouros na terra, eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo. Eu estou santificando a minha vida. Olha que coisa interessante, gente, né? Por que isso, né? E aí Jesus vai explicar, falando dos olhos. E diz que os olhos são a lâmpada do corpo. Você sabia que Jesus está usando aqui um termo médico? É, um termo médico. Então assim, quando você vai aqui no cais ou no postinho, você vai pedir um atendimento médico, você entra numa sala antes, não entra? O que faz naquela sala? Duas coisas. Mede a tua temperatura, se você está com febre, e o que mais? A pressão arterial, para ver se a pressão está alta ou baixa. Nos primórdios da medicina, não era assim. Nos primórdios da medicina, quando você ia lá no cais de Jerusalém, dos tempos de Jesus, o próprio médico, ele só fazia o seguinte, né? Olha para mim. Ele falava assim, olha para mim. E se o médico, ele visse brilho nos teus olhos, ele ia falar o seguinte, vai para casa, filho, você está bem. Brilho dos olhos. Por quê? Porque para eles, a medida deles não era pressão arterial, não era febre, era o brilho dos olhos. Se os olhos estivessem brilhando, a pessoa tinha saúde, inclusive, principalmente no corpo. Mas quando o médico olhava para o olho da pessoa, e ele não enxergasse nenhum tipo de brilho, o médico ia falar assim, você não sai daqui que eu preciso ver como você está, que você não está bem. Eu acho até que você vai morrer hoje. Assim, era preocupante, é sinal de falta de saúde. Vamos entender agora o que Jesus está falando, gente? Jesus fala assim, os olhos são lâmpadas do corpo, se os seus olhos forem bons, talvez aqui a melhor tradução seja, se os seus olhos forem sãos, se os seus olhos brilharem, porque é isso que Jesus está falando, né? Todo o seu corpo será cheio de luz. Jesus está falando que todo o corpo será cheio de luz por causa disso. Jesus está usando um conhecimento que eles tinham, o jeito que eles tinham de pensar naquele tempo. Não é que Jesus pensava que isso é o certo, mas é assim que eles pensavam. Jesus está usando uma coisa que eles sabiam, conheciam, aceitavam,
para explicar uma verdade espiritual. E se os seus olhos forem maus, talvez a melhor tradução seja: se os seus olhos não tiverem brilho, se os seus olhos estiverem sem saúde, né, todo o teu corpo estará em trevas. E provavelmente aqui, perigo de morte, por falta de saúde, né? Esse olhar com brilho, ele mostra um olhar generoso, que é o contrário do olhar acumulador. O olhar que brilha é um olhar generoso para com o outro. O olhar sem brilho é um olhar que acumula tudo para você e isso traz enfermidade para a sua alma. E Jesus não está querendo falar do corpo, Jesus está falando da alma. Né? Isso é muito importante a gente entender. Então eu vou fazer aqui com você, meu irmão, minha irmã, um teste de brilho. Vocês topam? Podemos fazer um teste de brilho aqui? Vamos fazer um teste de brilho para ver? Vou até colocar meu óculos de longe, que eu quero ver o fundo do zoinho de cada um aqui. Isso é uma belezura, gente. Olha só. Primeira coisa, você que veio ao culto hoje, você vai ganhar um presente de mim. Eu vou te dar um presente. Não deixa minha esposa ouvir isso agora, senão ela vai infartar. Mas você vai ganhar um presente meu. Eu vou dar para você, no resort Rio Quente, 5 diárias para você e a sua família, no sistema All Inclusive. Entendeu, né? All Inclusive. Você não vai pagar para comer, para beber, você vai comer à vontade, beber à vontade, beba sem álcool, por favor, pelo amor de Deus, né? Não dá mau testemunho, né? All Inclusive por 5 dias. Inclusive o traslado de Goiânia, da sua casa até o hotel, eu vou pagar. Beleza? Gostou do presente? Gente, chega a ser fofinho aqui, olha quanto brilhinho no olho aqui, gente. Tem uns olhinhos que parece que vai pegar fogo, tanto está brilhando agora, olha só que coisa boa. Maravilha, bom demais. Pena que é só, né, um teste, não vai rolar, tá? Calma, gente, não me mata, calma. Agora a outra frase do teste de brilho, essa é metade do teste de brilho. Uma outra coisa que eu vou falar para você que você vai ganhar. Você vai ganhar bênçãos maravilhosas, exclusivas, de Deus na sua vida, se você vier todo domingo de manhã na escola dominical, todo domingo no culto à noite, se você fizer parte de um grupo de discipulado, servir num ministério e diariamente você buscar a presença de Deus, você vai ser abençoado. A maioria, meu irmão, minha irmã, está dando dó de ver. Meu Deus do céu. Tem uns irmãos que até fecharam os olhos assim para eu não ver a falta de brilho. Onde está o seu coração? Onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Deixa eu mostrar uma pesquisa para você. Pode passar, pode passar. Deixa eu mostrar uma pesquisa para você, do Instituto Life Research, cujo presidente é McConnell. Ele fala nesse estudo, aliás, nessa pesquisa, foi feita com cerca de 1.000 pastores de várias denominações. E a pergunta é sobre idolatria nos dias de hoje. A pergunta é: quais são os ídolos que mais afetam a vida dos cristãos hoje? E olha só, eu coloquei os 4 mais votados, ou seja, o menos votado, não sei qual é, não tive esse acesso. Desses 4, o menos votado teve 51% e o mais votado 67%.
Os pastores falaram, os ídolos que mais fazem com que os cristãos se afastem da vida cristã são conforto, controle, dinheiro e aprovação social, entre outros. Poder político, sexo também foram incluídos. Ou seja, nós cristãos estamos tendo que lutar para não ter o coração dividido entre Deus e o conforto, entre Deus e o controle da nossa vida, entre Deus e o dinheiro, que é o que Jesus está falando aqui, e para não entrar em conflito entre Deus e a aprovação social. E McConnell ele fala assim, ele fala assim, esses deuses não têm santuário físico, mas competem pelos corações dos cristãos. Será que isso acontece com você hoje? Por exemplo, eu falei, se você vier escola dominical, mas domingo de manhã, qual é o ídolo que você está tendo que vencer, gente? O conforto da onde? A sua cama, Gente, vamos parar de ter cama? Não, pelo amor de Deus, Misericórdia. Mas você está entendendo? Conforto tem se tornado um ídolo na vida de muitos. Assim como dinheiro e tantas outras coisas. E Jesus finaliza o texto ali, no versículo 24, utilizando uma linguagem de senhores de escravos para descrever Deus e as riquezas, que podem ser também os tesouros que Jesus fala ali atrás, E é interessante que Jesus afirma o seguinte, meus irmãos, iremos servir apenas um desses dois senhores. E nós iremos servir naturalmente aquele a quem mais amamos. Naturalmente. Ou seja, para amar o outro, você vai ter que fazer muito esforço. A pergunta é, você tem que fazer esforço para amar a quem? A Deus ou ao conforto? Você tem que fazer esforço para amar quem? Deus ou dinheiro? Você tem que fazer esforço para amar quem? A sua sede por aprovação social ou para amar a Deus? Percebam que não tem meio termo aqui, gente. Ou você ama um, ou você ama o outro. Dar prioridade é o sinal deste amor. O que você está priorizando na sua vida mostra quem você mais ama desses dois. Mostra. Assim, está na cara. Você precisa escolher se você vai servir a Deus ou não. Se você vai amar a Deus ou não. Servimos somente aquele que é o nosso Senhor. Ou amamos a Deus, ou amamos a nós mesmos, amando o conforto, amando o dinheiro, o controle e tudo mais. Amém, gente? É isso que Jesus está falando. Agora, pode pôr no próximo ali. A vontade de Deus é ser o nosso Senhor, não só nos domingos, mas entre os domingos. Entre os domingos. É uma linguagem de Eugene Peterson, que escreve para pastores. Ele fala que os pastores têm que ser pastores entre os domingos também. Mas cada um de nós precisa ser cristão entre os domingos. Não adianta você só domingo vir à igreja e achar que você é cristão. Você não é cristão. Você é cristão quando entre os domingos você prioriza Deus na sua vida. Com muita tristeza, eu ouço muitos irmãos falando assim,
pastor, eu vou dar um tempo aqui porque eu estou com problemas no meu trabalho, eu tenho que acertar uma coisa aqui, tenho que acertar uma coisa ali, né? Mas é só por um período, é que eu estou começando um negócio novo, é que eu estou fazendo isso, eu sofri um problema financeiro e eu tenho que correr atrás. E a pessoa fala assim, eu vou priorizar isso na minha vida nesse momento, mas depois eu volto a priorizar Deus. E você se esquece que você tem um inimigo da sua alma. Ele vai fazer de tudo para você nunca mais conseguir tirar do centro da sua vida isso que não é Deus. Aí você se afasta da igreja, e um tempinho logo depois você vai se afastar do próprio Senhor. Deus deseja influenciar o seu dia a dia, meu irmão, para que você tenha plenas condições de servi-lo em meio ao seu trabalho, em meio ao seu sustento e demais projetos. Isso nós chamamos vida, viver pela fé. Pode mostrar, já estou finalizando aqui. Agora eu pergunto para você, a isso chamamos viver pela fé? O centro ali está ou o trabalho ou a família, geralmente é isso que acontece. E Deus faz parte de um desses círculos menores que está em volta do trabalho e no outro em volta da família. Isso é viver pela fé? Isso não é viver pela fé. Porque Deus não é a nossa prioridade. No centro ali está a nossa prioridade. Podia ser dinheiro, podia ser fama, podia ser qualquer coisa. Então vamos ver o que é viver pela fé. Nós vivemos para Deus. Olha só, gente. Todos os círculos menores estão em Deus. E eles apontam para o meu trabalho, para a minha família, para tudo. Tudo que eu faço, tudo que eu tenho de desafio. Deus sabe as lutas que nós passamos, sabe que não é fácil o sustento de cada um de nós, mas Ele quer dizer o seguinte para nós essa manhã: olha, creia em mim, confie em mim, tenha fé. E é por isso que Jesus, mais para frente, Ele vai afirmar, vamos ler juntos? Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Gente, gentios, aqui são pessoas que não confiam em Deus. É isso que Jesus está querendo falar. Vamos continuar? O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de algumas dessas coisas. Hã? De todas? Ele sabe que a gente precisa de todas. Mas a gente precisa de todas, gente? Tá. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E algumas poucas dessas coisas... e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Desculpa, gente, eu li meio errado, mas é que eu estou acostumado com tanta gente que pensa que está escrito assim, né? Que algumas poucas coisas me serão acrescentadas. Tem gente que até lê assim, né? Busca em primeiro lugar o que comer, o que beber, o que vestir, e o reino de Deus será acrescentado. Você percebe a diferença do ser e do dever ser? Onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Fé é priorizar a Deus, confiar nele, pois ele é o bom pastor, que não nos deixa faltar nada.